Na pequena comunidade de São Mateus do Rio Claro, no interior de Minas Gerais, o tempo parecia andar mais devagar. O sol nascia tingindo os telhados de barro com um brilho dourado, enquanto o cheiro de pão assando se espalhava pelas casas modestas. As ruas eram de terra batida e as janelas, quase todas abertas, deixavam escapar risadas, sons de rádio e o chiado do óleo quente. Ali, quase todo mundo se conhecia, e as famílias dividiam a vida como se fossem uma só. Era um lugar onde a simplicidade era lei, e os dias corriam sem grandes surpresas, até que uma delas veio para nunca mais sair da memória. Elias era um homem calado, de mãos grossas e olhar cansado. Viúvo desde que Isadora tinha 7 anos, ele aprendeu a ser pai e mãe de uma hora para outra. Trabalhava como tratorista em uma fazenda a cerca de 10 quilômetros da vila. Saía cedo e voltava ao entardecer, coberto de poeira e cansaço. Seus 2 filhos eram tudo o que ele tinha. Caio, o mais velho, com 17 anos, e Isadora, com 12, uma menina miúda, de cabelos castanhos claros, sempre presos em 2 coquinhos tortos. Ela tinha um jeito quieto, um sorriso tímido e gostava de desenhar, embora escondesse os desenhos numa caixinha de sapato debaixo da cama. Desde que a mãe se foi, Isadora se apegou muito ao irmão. Caio assumira o papel de cuidador com naturalidade. Preparava o almoço quando o pai estava fora, ajudava Isadora com a lição e, às vezes, os 2 se sentavam no degrau da varanda para ver as estrelas e contar histórias. Havia uma ternura visível entre os 2, algo que fazia os vizinhos comentarem: "Esse menino é de ouro, trata a irmã como um pai." Elias se orgulhava em silêncio, ainda que carregasse no peito uma tristeza profunda pela ausência da esposa. Nunca mais havia trazido outra mulher para casa. Preferia assim. A casa onde moravam era simples, de paredes brancas e telhado vermelho, com apenas 2 quartos e uma cozinha pequena. O quarto de Isadora era dividido com Caio, separados por uma cortina improvisada com lençol velho. "É só até eu juntar um dinheiro para reformar", dizia Elias. A casa era limpa, os móveis antigos, e a geladeira quase sempre fazia um barulho estranho. Mas havia afeto. Nas panelas, no fogão, no varal cheio de roupas pequenas e nos bilhetinhos que Isadora deixava para o pai com desenhos de corações e palavras erradas. "Te amo, pai." No fim da tarde, Elias gostava de sentar-se no banco de madeira em frente à casa, onde observava o movimento da rua, as crianças correndo, os vizinhos jogando conversa fora. Isadora, nesses momentos, ficava sentada no chão, encostada na perna dele, ouvindo histórias sobre a infância do pai. Às vezes, dormia ali mesmo. Elias então a pegava no colo e a levava até o quarto, ajeitava o lençol e beijava sua testa com cuidado. Tudo parecia em ordem. A vida, embora dura, tinha seu próprio ritmo. Mas havia algo que ele não via. Algo que acontecia nas sombras, quando ele pensava que todos dormiam. Numa dessas noites, Isadora acordou assustada e foi até a sala, onde o pai dormia na rede. Não disse nada. Apenas sentou no chão e ficou em silêncio. Elias acordou com o som leve da respiração dela. "Pesadelo de novo, minha filha?" perguntou, esfregando os olhos. Ela assentiu com a cabeça e ele apenas esticou a mão, puxando-a para perto. "Vai passar, a gente tá junto." E voltou a dormir. No dia seguinte, ela parecia normal. Foi à escola, riu com a vizinha, desenhou uma casa com janelas abertas. Nada parecia errado. Mas, dentro dela, um silêncio muito maior começava a gritar. Caio, por sua vez, passava por aquela fase estranha entre a adolescência e a vida adulta. Já não era criança, mas também não sabia bem como ser homem. Estava sempre quieto, de fones nos ouvidos, olhando o celular com um ar perdido. Às vezes, Elias notava um certo afastamento, mas achava que era normal. "É a idade", dizia para si mesmo. O rapaz, no entanto, nunca deixou de ajudar em casa. Cuidava da irmã com atenção e parecia carregar uma preocupação constante no olhar, principalmente quando ela ficava doente ou tinha suas crises de choro repentinas que ninguém entendia direito. Na escola, Isadora era uma menina observadora, mas distante.
Tinha dificuldade em fazer amizades e se encolhia quando os outros se aproximavam demais. A professora, Dona Nair, chegou a comentar com Elias certa vez. Ela é inteligente, mas parece que vive num mundo à parte. Já pensou em levá-la num psicólogo? Elias riu, sem graça. Acho que é saudade. Da mãe, sabe? Aqui não tem dessas coisas. E a conversa ficou por isso mesmo. A menina continuava sorrindo quando precisava, calando-se quando doía. Foi só no início de maio que as coisas começaram a mudar. Isadora parou de comer como antes, reclamava de dor de estômago e às vezes corria para vomitar no quintal. Elias achou que fosse alguma virose da escola, dessas que passam rápido. Deu chá, deixou ela em casa por uns dias, cuidou como podia, mas nada melhorava. Ela emagreceu, começou a andar, mais devagar. E uma noite, desmaiou no banheiro. O tombo fez um barulho seco que acordou Elias num pulo. Ao encontrá-la caída no chão, com os lábios pálidos e suando frio, algo dentro dele congelou. Correu com ela nos braços até a casa da vizinha, Dona Irene, que tinha um carro velho. Bateu na porta como quem busca ar. Irene, me ajuda. A Isadora tá passando mal. Foram às pressas para o hospital da cidade, que ficava a quase 40 minutos dali. No caminho, Elias só conseguia repetir: "Fica comigo." "Minha filha, fica com o pai." A menina gemia baixinho, de olhos fechados. Chegaram ao hospital já com o céu clareando. A recepcionista os encaminhou para a ala de urgência. Elias sentia o coração bater nos ouvidos. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que ouviria a seguir. A médica que atendeu Isadora se chamava doutora Letícia. Tinha um semblante sereno, mas experiente. Ao examinar a menina, pediu uma série de exames, inclusive uma ultrassonografia abdominal. Elias, apreensivo, aguardava do lado de fora, andando de um lado para o outro. A cabeça girava. Pensava em infecção, apendicite, alguma doença mais grave. Qualquer coisa, menos o que estava por vir. Após quase uma hora, a médica saiu da sala, com um envelope na mão e um olhar hesitante. "Seu Elias, podemos conversar em particular?" disse, com a voz contida. Entraram numa pequena sala ao lado do consultório. Letícia pediu que ele se sentasse. "Seu Elias, eu sei que isso vai ser muito difícil de ouvir, mas a sua filha está grávida. A gestação está com cerca de 3 meses. O mundo de Elias parou. Ele não entendeu de imediato. Franziu a testa, como se tivesse ouvido errado. "O quê? Como assim grávida? Ela tem 12 anos, doutora. A senhora deve estar se confundindo." A médica balançou a cabeça lentamente. "Eu sei. Mas os exames são claros. É uma gravidez avançada." Por alguns segundos, Elias não disse nada. O silêncio foi pesado. O som do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Depois, ele se levantou de forma brusca, quase derrubando a cadeira. "Isso é um absurdo. A minha filha não sai de casa. Como isso pode ter acontecido?" A médica tentou manter a calma. "Seu Elias, eu entendo, mas agora o mais importante é cuidar da saúde dela. O corpo de uma menina dessa idade não está preparado para uma gestação. E precisamos entender o que houve. Isso é um caso grave. Um crime." Elias saiu da sala desnorteado. Foi até a maca onde Isadora estava deitada, já um pouco mais desperta, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ele se ajoelhou ao lado da filha, segurou a mão dela com força e perguntou, com a voz embargada: "Filha, me diz, quem fez isso com você? Quem te machucou?" Isadora desviou o olhar. As lágrimas desciam em silêncio. Ela tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas fechou os olhos e apertou a mão do pai como quem pedia ajuda em silêncio. Nos dias seguintes, o hospital informou ao conselho tutelar e à polícia. O caso exigia investigação. Elias foi chamado para prestar depoimento e, com o rosto ainda abatido, contou tudo o que sabia, que não era muito. A menina não frequentava festas, não ia sozinha para a escola e vivia mais em casa do que fora. A única rotina fora da vila era a missa aos domingos e, às vezes, uma visita à casa da madrinha. Mas até onde ele sabia, Isadora sempre esteve protegida. Sempre.
A dúvida começou a se plantar como veneno dentro dele. Na vila, a notícia se espalhou com a rapidez de um raio. Você ouviu? A filha do Elias está grávida. Cochichavam nas esquinas, nas filas do mercadinho, na porta da igreja. A cada comentário, mais a dor se aprofundava. Alguns tentavam consolar. Elias, Deus vai mostrar a verdade. Outros, nem tanto. Essas meninas hoje em dia... Elias andava cabisbaixo, sem fome, sem sono. Caio, o filho mais velho, ficou em silêncio a maior parte do tempo. Evitava os olhares do pai, dormia cedo, acordava tarde. Quando perguntado, dizia: "Não sei de nada, pai, juro." Mas Elias começou a desconfiar. Era inevitável. O menino que ele criou, que ele confiava, parecia nervoso demais. Às vezes tremia quando falava. Outras vezes desviava os olhos. E a ideia de que pudesse ser ele, o próprio irmão, doía mais do que qualquer outra coisa. Não pode ser, pensava. Mas também não conseguia afastar o pensamento. E se foi ele? E se eu não vi? A mente de Elias passou a ser um campo de guerra entre o amor e a dúvida, entre a proteção e o medo da verdade. Isso, Isadora mal falava, estava acuada, chorava baixinho durante a noite e se recusava a comer. A psicóloga do hospital, doutora Camila, tentou iniciar sessões de acolhimento, mas a menina permanecia fechada. A única coisa que dizia de tempos em tempos era: "Foi em casa, mas eu não lembro quem." Essa frase, dita em voz baixa, foi como um soco no estômago de Elias. Em casa. Era como ouvir que o mal morava com eles, que ele falhou, que o pior aconteceu onde ela deveria estar mais segura. Diante disso, Elias se isolou. Passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte, sem ver nada. Só o som do vento, das folhas, da memória. Relembrava momentos da infância de Isadora. Os primeiros passos, o primeiro dente caído, a primeira vez que ela chamou por ele no meio da noite. Agora tudo parecia contaminado. Ele se perguntava, em silêncio: será que eu fui cego? Será que dormi enquanto destruíam minha filha? A dúvida corroía por dentro como ferrugem num ferro velho. E o silêncio da menina era um grito impossível de ignorar. O retorno para casa foi silencioso. Isadora sentou-se no banco de trás do carro da assistência social, de olhos baixos, com as mãos no colo. Elias estava ao lado, calado, com o olhar perdido na estrada de terra. Caio os esperava na varanda, de braços cruzados, como se já soubesse que algo estava muito errado. Quando viu a irmã, tentou esboçar um sorriso, mas Isadora desviou o rosto. Elias desceu do carro lentamente, carregando uma sacola com os remédios que o hospital receitou. A tensão entre os três era densa como fumaça de queimada. Nos dias seguintes, a rotina da casa se tornou desconfortável. Isadora mal saía do quarto, e quando o fazia, evitava o olhar do irmão. Caio se mostrava cada vez mais ansioso. Limpava a casa, tentava puxar conversa, mas suas palavras pareciam artificiais. "Quer que eu faça chá, Isa? Quer ajuda com o caderno?" A menina apenas balançava a cabeça, sem dizer uma palavra. Elias observava tudo em silêncio, atento a cada gesto. As dúvidas que se acumulavam em sua mente começaram a se transformar em desconfiança. Algo dentro dele dizia que o filho estava escondendo alguma coisa. Um dia, ao chegar mais cedo do trabalho, Elias entrou em casa devagar e ouviu a voz de Isadora no quarto, falando baixinho sozinha. Encostou-se na porta e escutou. "Eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar." A voz era fraca, cheia de dor. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era só sofrimento, era medo. No jantar daquela noite, a menina recusou a comida e voltou para o quarto. Caio ficou ali, encarando o prato, sem tocar em nada. Elias então resolveu perguntar direto: "Caio, você viu alguém estranho aqui enquanto eu estava fora?" O rapaz gaguejou. "Não, ninguém veio aqui, pai. Eu juro." Mas Elias não se deu por satisfeito. Resolveu procurar o caderno da filha, aquele onde ela costumava desenhar. Encontrou-o embaixo da cama, junto a uma caixa de sapato. Ao folhear, viu que os desenhos haviam mudado. As
Casinhas felizes deram lugar a imagens confusas. Olhos chorando, sombras pretas, figuras humanas com bocas abertas e olhos sem rosto. Um deles chamou a atenção. Uma menina encolhida no canto de um quarto, com a legenda mal escrita: "Quero esquecer". Elias fechou o caderno com as mãos tremendo, o estômago embrulhado. Sentia que estava se aproximando de uma verdade que não queria ouvir. Naquela mesma noite, Elias acordou com um barulho no quarto dos filhos. Levantou-se devagar e caminhou até a porta. Encontrou Isadora sentada na cama, chorando. Caio estava em pé, parado, com as mãos nos bolsos. Ao ver o pai, ficou pálido. "Ela teve outro pesadelo, pai. Só isso." Elias olhou para a filha, que apenas soluçava, sem dizer nada. "Vai para o seu quarto, Caio", ordenou. O rapaz obedeceu sem questionar. Elias se sentou ao lado da filha e tentou abraçá-la, mas ela se encolheu. "Eu tô aqui, minha filha. Ninguém vai te machucar mais." No dia seguinte, Elias procurou novamente a psicóloga do SAI. "Hospital. Ela tá diferente, doutora. Tá assustada. Como se o medo morasse com a gente." Camila sugeriu sessões em casa, já que a menina se recusava a sair. Com muito esforço, Isadora começou a falar, aos poucos, entre pausas e lágrimas. "Às vezes, eu estava dormindo e sentia que tinha alguém perto, mas não dava para ver direito. Era escuro. E depois eu sentia dor." Camila anotava tudo, com cuidado. Elias, do lado de fora, ouvia fragmentos, e o peito doía como se fosse esmagado por dentro. Noite, Caio parecia nervoso. Sentou-se com o pai na cozinha e começou a falar coisas desconexas. "Pai, a gente podia mudar daqui, ir para a cidade. Lá tem mais oportunidade, né?" Elias apenas o observava. "Por que essa conversa agora, Caio?" O rapaz gaguejou. "Não sei. Só acho que seria bom para todo mundo." Elias não respondeu. Apenas olhou para o filho por um longo tempo, como se estivesse tentando enxergar através dele. Havia um silêncio entre eles que nunca existiu antes. E aquele silêncio gritava. No fim de semana, a assistente social voltou à casa com um pedido oficial para investigar o ambiente familiar. "Seu Elias, sabemos que é doloroso, mas precisamos garantir a segurança da Isadora. Alguém próximo pode estar envolvido." Elias assentiu, calado. Naquele mesmo dia, ele resolveu revistar a gaveta de Caio. Encontrou apenas roupas, fones de ouvido, cadernos escolares e um papel amassado, escondido entre as páginas de um livro. Era um bilhete antigo, escrito com a caligrafia de Isadora. "Quando ele vem, eu finjo que tô dormindo. Assim ele vai embora mais rápido." Elias sentiu o coração parar. Com o bilhete na mão, Elias confrontou Caio. Mostrou o papel sem dizer nada. O filho ficou em choque, pálido. "Pai, eu não escrevi isso. Eu não sei como isso foi parar aí." Elias se aproximou, os olhos vermelhos. "Então me explica, Caio. Por que a tua irmã está dizendo que foi em casa? Que sentia dor enquanto dormia? Quem estava aqui, filho?" Caio começou a tremer. "Eu não sei. Pai, juro por Deus, mas eu ouvi barulhos algumas vezes. De madrugada. Eu pensei que era só sonho. Eu não quis acreditar." A confissão parcial acendeu a centelha do caos. Elias não conseguia respirar direito. As palavras do filho se repetiam como um eco maldito. "Eu ouvi barulhos. De madrugada." Aquilo desmontou tudo dentro dele. Sentou-se na beira da cama, com o bilhete nas mãos e os olhos fixos no chão. Caio, parado à sua frente, parecia menor, indefeso. "Por que não me contou antes?" "Caio, por quê?" perguntou com a voz trêmula, quase um sussurro. O rapaz, chorando, apenas disse: "Eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu não quis acreditar que fosse alguém de casa, mas no fundo, já havia suspeitado. E isso o destruía." Na manhã seguinte, Elias levou o bilhete à psicóloga Camila, que leu o conteúdo com olhos marejados. Isso pode ser uma chave, uma lembrança que ela tentou apagar, mas deixou registrada. Decidiram mostrar o papel para Isadora, com muito cuidado. Ao ver a própria letra, a menina congelou. O rosto empalideceu. Ficou em silêncio por um tempo, até que uma lágrima escorreu sem que ela percebesse. "Eu lembro disso. Eu estava com medo.
Ele disse para eu não contar. Camila segurou sua mão. Quem, Isadora? Você consegue lembrar quem era? A menina fechou os olhos e balançou a cabeça. Tinha cheiro de óleo e cigarro. Eu só lembro disso. Elias saiu do quarto com as pernas bambas. Cheiro de óleo e cigarro. Não era Caio. O menino nem fumava. Elias, então, lembrou-se de alguém que se encaixava naquela descrição. Um nome que ele nunca imaginaria associar a isso. O padrinho. Jorge. Amigo de infância. Mecânico. Costumava aparecer aos sábados para dar uma olhada na moto, trazer uns doces e conversar com Elias. Era como um irmão mais velho. Isadora o chamava de tio Jorge. Sempre sorridente, sempre solícito. Elias sentiu o estômago revirar. Uma náusea pesada subiu. Não pode ser ele, não pode ser ele. Mas quanto mais pensava, mais tudo fazia sentido. Jorge sempre aparecia quando Elias trabalhava aos sábados na colheita. Nessas tardes, Caio costumava dormir, exausto da semana de escola. E Isadora ficava sozinha. Ele vinha ajudar com a cerca, com a moto. Elias se lembrou de uma vez que chegou e encontrou Jorge saindo da casa, dizendo que Isadora estava dormindo e que ele só veio deixar um chocolate. Na época não achou estranho. Agora, tudo parecia monstruosamente claro. Correu até o quarto e chamou Caio. O Jorge. Ele vinha aqui. Quando eu estava fora, o menino hesitou. Pai, eu vi ele uma vez, saindo do quarto da Isa, mas eu achei que estava ajudando ela com alguma coisa. As peças se encaixavam com crueldade. Elias levou a informação ao delegado da cidade, que imediatamente mandou convocar Jorge para depor. A polícia foi até a oficina onde ele trabalhava, a poucos quilômetros dali. Jorge, ao ver a viatura, tentou manter a pose. Sorriu. Ofereceu café, como se tudo estivesse normal. Mas ao ouvir o motivo da visita, ficou pálido. Isso é um absurdo. Eu nunca faria isso com a filha do Elias. Ele é meu irmão de alma, gritava. Mas seus olhos tremiam, e sua mão, que tentava acender um cigarro, falhava na coordenação. A máscara começava a cair. Enquanto isso, Isadora teve uma crise de choro ao ouvir que o padrinho seria chamado para depor. Não quero ver ele! Não deixa ele chegar perto de mim! Gritou, agarrando os lençóis da cama com força. Elias, que ouvira do corredor, entrou no quarto e a abraçou com força. Ele nunca mais vai te tocar, minha filha. Eu prometo. A menina tremia, encolhida no colo do pai. Camila olhou para Elias e pela primeira vez viu lágrimas escorrendo daquele homem duro. Eu devia ter visto. Eu devia ter protegido ela, murmurava. No interrogatório, após horas de negação, Jorge começou a se contradizer. Disse que mal conhecia a menina, depois afirmou que a tratava como uma sobrinha. A pressão aumentava. Até que uma das agentes apresentou o resultado de um exame de DNA preliminar, feito com base nos exames da gestação de Isadora. Os dados são compatíveis. Vamos pedir a confirmação laboratorial completa. Mas já temos o suficiente para te prender preventivamente. Jorge ficou em silêncio. Depois, abaixou a cabeça e murmurou. Foi só uma vez. Eu estava bêbado. Eu não pensei. Ela estava dormindo. Eu me arrependi depois. A confissão caiu como um raio sobre todos. O delegado saiu da sala com os olhos em fogo. Elias foi chamado imediatamente. Ao ouvir o que Jorge dissera, não gritou, não chorou. Apenas caiu de joelhos, como se o chão tivesse sumido. Jorge, meu amigo, meu irmão. A dor naquele momento era tão grande que nem cabia em palavras. O homem em quem mais confiava, a pessoa que deixou entrar em sua casa, que riu com ele tantas vezes, foi o mesmo que destruiu a infância da sua filha. O mundo desmoronava de forma definitiva. Jorge foi levado à cela, sob gritos da população local, que já sabia da confissão. Dona Lourdes, vizinha da família, chorava na calçada. Esse monstro vinha aqui, sentava na nossa mesa, comia do nosso pão. Como pode? Alguns jovens ameaçaram invadir a oficina. A polícia teve que intervir para impedir um linchamento. Enquanto isso, Isadora permaneceu em silêncio absoluto por 2 dias. Elias ficou ao seu lado,
em vigília, segurando sua mão. Caio não saiu do quarto, e o tempo, naquele pequeno lar, parecia ter parado. Na tarde do terceiro dia após a confissão de Jorge, Elias finalmente saiu de casa. Caminhou até a delegacia como quem carrega o peso de um mundo nas costas. Pediu para ver o acusado. O delegado relutou, mas diante da insistência, permitiu uma conversa rápida, sob supervisão. Jorge estava algemado, com o olhar vazio. Quando viu Elias, tentou desviar o rosto, mas não conseguiu. Zé, me perdoa, murmurou. Elias se aproximou devagar, parou diante dele e olhou fundo em seus olhos. Você entrou na minha casa, você olhou nos olhos da minha filha e ainda teve coragem de sorrir para mim. O silêncio entre os dois foi tão denso que ninguém ousou interromper. Jorge, chorando, apenas dizia que se arrependeu, que foi um erro. Elias, com a voz firme, respondeu: um erro é esquecer uma panela no fogo. O que você fez foi monstruoso. Você matou a infância da minha filha. Você matou a minha confiança. E quase matou a minha fé. A raiva fervia por dentro, mas ele a segurava com uma dignidade amarga. Virou as costas e saiu da cela. Que a justiça faça o que eu tenho vontade de fazer com as próprias mãos. Enquanto isso, Isadora começava a falar com a psicóloga com mais clareza. As sessões se tornaram um espaço seguro para que ela descrevesse com mais detalhes o que viveu. Aos poucos, as memórias vinham, nebulosas, mas marcantes. Falava dos doces que Jorge trazia, dos segredos que ele dizia que ela precisava guardar. Ele dizia que era uma brincadeira de adulto e que, se eu contasse, ninguém ia acreditar. Camila, com o coração partido, anotava tudo. Sabia que aquele processo seria longo, mas necessário para que a menina pudesse voltar a confiar no mundo. Caio, por sua vez, mergulhava num silêncio cada vez mais profundo. Passava os dias trancado no quarto, sem comer direito, evitando até olhar para o pai. Quando Elias finalmente o confrontou, o garoto desabou. Desculpa, pai. Desculpa por não ter falado. Eu ouvi. Eu sabia que tinha algo errado, mas eu tive medo. Medo de você não acreditar. Medo de tudo. Eu falhei com a Isa. Elias o abraçou com força. Você não falhou, filho. O erro foi meu, que devia ter te ouvido, devia ter protegido vocês. Mas agora, a gente vai lutar juntos. A vila de São Mateus do Rio Claro se dividia entre o luto e a indignação. Muitos abraçaram Elias e Isadora com solidariedade. Outros cochichavam nas esquinas, como se a dor da família fosse um espetáculo à parte. A escola ofereceu apoio psicológico, mas Elias decidiu que Isadora não voltaria para lá tão cedo. Ela precisa de paz. Aqui todo mundo sabe o que aconteceu, e ela não precisa ser lembrada disso todo dia. Foi nesse momento que surgiu na história uma mulher chamada Lígia, assistente social da cidade vizinha, que acompanhava o caso desde o início. Lígia era calma, mas firme. Tinha um jeito acolhedor de falar, que não julgava nem minimizava. Após visitar a casa da família, sugeriu algo que Elias jamais imaginou considerar. Seu Elias, eu sei que isso é difícil, mas talvez Isadora precise de um tempo fora daqui. Um novo ambiente, um lugar onde possa ser apenas uma criança, sem carregar esse peso nos olhos dos outros. Elias hesitou. Tá dizendo para eu mandar minha filha embora? Lígia explicou. Não é isso. É dar a ela a chance de respirar. Eu posso abrigá-la por um tempo, acompanhá-la de perto, garantir escola, atendimento psicológico e proteção. A proposta não caiu bem no coração de Elias no início. Ele sentiu como se estivesse falhando mais uma vez. Ela já perdeu a mãe, agora vai perder o pai? Mas Isadora, ao ouvir a ideia, levantou os olhos pela primeira vez em dias. Lá, ele não vai poder me achar, né? Elias segurou a emoção. Não, minha filha. Lá, ele nunca mais vai chegar perto. Decidiu então aceitar. Com o coração despedaçado, começou a preparar a pequena mala da filha, dobrando cada roupa como se guardasse pedaços da própria alma. Caio ajudou em silêncio. No dia da partida, a casa estava mergulhada em tristeza. Isadora vestia um vestido azul claro que a mãe costurara anos atrás. Elias a abraçou com força e sussurrou: Você é a minha luz.
E quando estiver forte, volta para casa. Mas agora vai viver, vai se curar, vai ser feliz. Caio chorava quieto, sem conseguir falar. A assistente social colocou a mala no carro. Isadora olhou pela janela e acenou. Elias permaneceu parado na porta de casa, vendo o carro sumir na poeira da estrada. Foi a despedida mais difícil de sua vida. Ao chegar à cidade vizinha, Isadora foi recebida com carinho por Lígia e sua equipe. A casa era simples, mas cheia, de cor. Tinha um quarto só para ela, com uma escrivaninha, livros e uma janela grande que dava para um quintal com árvores. Pela primeira vez em muito tempo, a menina respirou fundo e sentiu o cheiro de algo diferente. Liberdade. Ainda havia dor, ainda havia medo, mas naquele lugar, o tempo passaria devagar e o silêncio não seria mais sinônimo de terror. Ali, ela poderia começar de novo. Enquanto Isadora se adaptava à nova rotina, Elias voltava para casa todos os dias sentindo um silêncio diferente. A casa parecia maior, mais vazia. A ausência da filha era como um eco constante em cada canto. Mesmo assim, ele seguia firme. Mantinha contato com Lígia, que o informava sobre os avanços da menina. Ela está frequentando as sessões com a psicóloga, aos poucos voltando a sorrir. Isso trazia alívio, mas também aprofundava a culpa. Elias se perguntava como pôde estar tão perto da tragédia e não ter visto nada. Na vila, Jorge aguardava julgamento em cela isolada. Os moradores não escondiam a revolta. A oficina onde trabalhava foi pichada. Os clientes sumiram e sua família teve que deixar a cidade. Mas nada daquilo parecia suficiente. Ele destruiu uma menina. Só isso já devia ser prisão perpétua, comentava seu João, velho conhecido da praça. A promotoria preparava o caso com cuidado. Usariam a confissão, o bilhete, o depoimento gravado de Isadora. Tudo que provasse não apenas o crime, mas o trauma causado. Caio, por sua vez, tentava reconstruir sua relação com o pai. As conversas ainda eram curtas, mas verdadeiras. Pai, eu queria ter feito algo. Queria ter tido coragem. Elias o olhava com ternura. Filho, a culpa não é sua. Você era só um garoto. Eu também não vi. A culpa é só dele, do monstro. A dor agora unia os dois. Eles passavam tardes sentados no mesmo banco da varanda, sem dizer muito, mas compartilhando o silêncio de quem sobreviveu a algo grande demais para ser explicado. Isadora, do outro lado, começava a mostrar sinais de esperança. As noites ainda eram difíceis. Pesadelos vinham com frequência, mas ela já conseguia dizer bom dia sem medo. Conseguiu escrever uma redação na escola e, no final do texto, colocou uma frase que emocionou a todos. Quero ser psicóloga para cuidar de crianças que têm medo de dormir. A coordenadora da escola ligou para Lígia com lágrimas na voz. Ela tem um brilho, uma força que é rara. A assistente social contou a novidade para Elias, que desabou de emoção. Foi então marcada a data do julgamento. O tribunal ficava na cidade vizinha, e a comoção era tanta que a imprensa local começou a acompanhar o caso. Elias foi chamado a depor, vestiu sua melhor camisa e enfrentou a sala de audiência como quem encara um furacão de lembranças. Quando olhou para Jorge, sentado ali, algemado, percebeu que não havia mais espaço para perdão, apenas justiça. Com a voz embargada, Elias disse: Ele destruiu minha filha, e isso nenhum tempo vai consertar. Mas hoje eu tô aqui por ela, para mostrar que ela não tá sozinha. O depoimento de Isadora foi gravado em vídeo e exibido no tribunal, para que ela não precisasse encarar o agressor. Na tela, a menina falava com calma, mas com os olhos carregados de dor. Ele dizia que eu não podia contar, que era só um segredo, mas eu sentia medo e doía. A sala ficou em silêncio. Nem o advogado de defesa ousou argumentar muito. A promotora foi enfática. O réu se aproveitou da confiança da família, da fragilidade da vítima e do silêncio de uma casa humilde. Isso não é apenas um crime, é uma covardia. Após horas de audiência, o juiz proferiu a sentença. 20 anos de prisão por estupro de vulnerável, com agravantes por abuso de confiança e reincidência suspeita em outro município. Jorge não reagiu. Apenas abaixou a cabeça,
como quem já sabia o fim. Elias fechou os olhos e respirou fundo. A justiça, embora tardia, havia sido feita. Mas nada naquele dia trouxe alívio total, porque a dor que Isadora carregava ainda estaria ali, mesmo depois da condenação. Era uma dor sem grades, uma prisão invisível, sem data para acabar. Na saída do fórum, um repórter tentou entrevistar Elias, mas ele recusou. Apenas deixou uma frase rápida. "O que eu quero agora é que minha filha tenha paz, só isso." Voltou para casa de cabeça erguida, mas o coração ainda apertado. Ligou para Lígia naquela noite e pediu para falar com Isadora por videochamada. Quando a imagem da menina apareceu, os olhos dos dois se encontraram num silêncio bonito. "Pai, ele foi preso, né?" Elias assentiu. "Foi, minha filha. E ele nunca mais vai te machucar." Isadora sorriu com leveza. "Então agora eu posso dormir tranquila?" Elias sentiu os olhos se encherem. "Pode sim, meu amor. Pode dormir em paz." E naquele momento, ainda que por poucos segundos, um pedaço da vida que lhes havia sido arrancado parecia se encaixar de novo. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas eles haviam vencido a escuridão, juntos, com amor e com verdade. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para todos. Na casa da assistente social Lígia, Isadora se adaptava cada vez mais. Ela agora frequentava a escola todos os dias. Fazia terapia com uma psicóloga especializada em traumas infantis e, aos poucos, voltava a acreditar que o mundo não era só dor. Começou a fazer desenhos novamente, mas desta vez com cores vivas, flores, árvores, meninas sorrindo. Em um deles, desenhou uma casa com duas figuras de mãos dadas. Escreveu embaixo: "Eu e meu pai começando de novo." Elias passou a visitar a filha quinzenalmente. A cada encontro trazia algo simples: um caderno novo, um livro, uma fruta preferida. Mas o mais importante era o tempo juntos. Conversavam no banco da pracinha, riam devagar, como quem aprende a rir de novo. Em uma dessas visitas, Isadora mostrou o boletim escolar. Notas altas, elogios da professora. Elias a abraçou e disse: "Você vai ser o que quiser, minha filha. Eu acredito em você." Pela primeira vez em muito tempo, ela respondeu sem hesitar: "Eu também acredito." Caio também seguia seu processo. Com apoio psicológico, passou a lidar melhor com a culpa que carregava. Decidiu voltar a estudar e, com incentivo do pai, começou um curso técnico de eletrônica. Os dois se reconectaram aos poucos. Certa noite, sentados à beira do rio da vila, Caio disse: "Pai, um dia eu quero poder dizer para Isa que eu fiz algo por ela." Elias colocou a mão em seu ombro. "Você já está fazendo, filho. Só de continuar aqui, de seguir em frente, isso já é muito." As feridas não tinham cicatrizado por completo, mas havia movimento. E movimento é vida. Na cidade, Lígia organizou uma pequena comemoração de aniversário para Isadora. Era a primeira vez que a menina comemorava desde tudo o que aconteceu. Convidou colegas da escola, montou uma mesa com bolo simples e enfeites coloridos. Ao apagar as velhinhas, Isadora fez um pedido em voz baixa: "Quero viver sem medo." Ninguém ouviu, mas seu sorriso ao fim do parabéns dizia tudo. Ela já não era mais a mesma. Era mais forte, mais consciente do que tinha superado e do quanto ainda queria conquistar. A notícia da recuperação de Isadora chegou à vila pelas mãos de Lígia, que escrevia relatórios regulares. Dona Lourdes, a vizinha antiga, leu em voz alta para outras mulheres do bairro: "Isadora está bem, está segura, está estudando." Houve silêncio por alguns segundos, seguido de um suspiro coletivo. Algumas choraram, outras apenas sorriram em silêncio. A vila, que um dia fora palco do medo, agora começava a entender que o silêncio protege os agressores e que falar salva vidas. Um dia, Elias recebeu uma carta escrita à mão. Era de Isadora: "Pai, queria te dizer que eu te amo, que eu sei que você tentou me proteger e que agora eu tô melhor. Ainda tenho medo às vezes, mas tô aprendendo que o medo não é mais forte que eu. E sempre que sinto ele chegar, penso no Senhor dizendo que eu posso dormir em paz." Elias leu a carta sentado na varanda. Chorou baixinho,
como quem libera um pedaço de dor que ficou preso tempo. Demais. Já fazia quase 1 ano desde que a tragédia explodiu dentro daquela casa simples. E ainda assim, o tempo não curou tudo. Mas Elias aprendeu que o tempo, somado ao amor, é capaz de reconstruir até as partes que parecem irrecuperáveis. Em cada visita à filha, via um novo brilho nos olhos dela. Em cada abraço, sentia que ainda era possível ser pai, mesmo depois de tudo, mesmo com todas as marcas. A assistente social Lígia recebeu uma proposta para que Isadora participasse de um projeto estadual de apoio a crianças vítimas de abuso. Ela tem sensibilidade, tem empatia. Poderia ajudar outras meninas quando estiver pronta. Elias conversou com a filha, que respondeu com firmeza: "Quero contar minha história. Se isso puder evitar que outra criança passe por isso, então vale a pena." Aos 13 anos, Isadora tinha mais maturidade do que muitos adultos e uma coragem que inspirava todos ao redor. No último domingo do mês, Elias e Caio viajaram até a cidade para visitar Isadora. Foram recebidos com um almoço simples e depois sentaram-se os 3 no quintal, debaixo de uma árvore frondosa. Ali, riram juntos, falaram da vida, fizeram planos. Em um momento de silêncio, Isadora olhou para o pai e disse: "Agora eu sei que tem vida depois do medo." Elias sorriu, engolindo a emoção. "E essa vida é sua, minha filha. Ninguém vai tirar isso de você de novo." A casa de Lígia agora era lar, mas o vínculo com a vila, com o pai e com o irmão, era mais forte do que nunca. Isadora não precisava mais fugir do passado. Ela estava aprendendo a ressignificá-lo. O futuro ainda era um campo aberto, cheio de desafios, mas também de possibilidades. E naquele dia, sob a sombra daquela árvore, com o som das folhas dançando ao vento, a família reencontrava um pouco de paz. Ainda que carregassem cicatrizes, seguiam juntos. E isso era tudo o que importava.